E aqui no estúdio, a gente vai discutir, vai tratar este assunto. Daqui a pouco a Alana Brito tem mais detalhe, tem mais informações para a gente a respeito desta tragédia. Aqui no estúdio, o repórter Vinícius Cunha, ele já está aqui com a gente. O Vinícius é o primeiro repórter a chegar no momento, ali no local do acidente, no local da tragédia. O Vinícius Cunha já está aqui. E também o Raimundo Brito, ele que é o diretor de imprensa do Sintracom, que também vai falar e vai explicar aí, a gente vai discutir este assunto. Já já a gente bate um papo aqui com os dois, mas vamos agora ao vivo, lá para a região do Iguatemi. A repórter Luana Brito tem mais detalhes, tem mais informações. Luana, muito bom dia. Bom dia, Marcos. Realmente uma tragédia. Nós acabamos de ver algumas imagens, as pessoas deixando aqui o local desse terrível acidente que aconteceu às 7h20 da manhã, como você já falou, aqui na região do Iguatemi, nesse edifício, que é o nome dele é Edifício Comercial 2. 9 trabalhadores morreram, armadores, carpinteiros, pedreiros, ajudante de pedreiro e inclusive o balanceiro, né? Porque eles chamam esse elevador, esse tipo de equipamento de balança dentro da realidade da construção civil. E o operador desse equipamento, o balanceiro, estava lá dentro também. Agora a gente vai mostrar como é que é esse elevador, né? A gente vê que ali tem 2 estruturas para 2 elevadores. Eu conversei com algumas pessoas que inclusive já tinham acabado de subir, estavam lá em cima, subiram pelo outro elevador e ouviram o baque, o momento da queda do segundo equipamento. E ele bateu, de acordo com os bombeiros, no 22º andar, na 22ª laje. Então, dá para imaginar né, como foi essa queda, como foi esse impacto ao bater no chão. E nós, infelizmente, presenciamos essa imagem, nós conseguimos ter acesso. Os jornalistas, a princípio, entraram ali onde seria o subsolo, talvez a garagem do edifício, e vimos esse elevador no chão com os corpos dos 9 trabalhadores e o desespero de muitos familiares. Luana, tá me ouvindo, Luana? Tá. Bem, muito bem, Marcos. Tá me ouvindo? Sim. Ô, Luana, a gente sabe que a perícia ainda está lá investigando aí as causas do acidente, mas já tem alguma informação mais nova? Excesso de peso no elevador, rompimento do cabo, já tem alguma coisa mais recente, alguma informação mais atual, Luana? Veja bem, Marcos, nesse momento é difícil a gente precisar essa informação. Mesmo eles, né, mesmo os bombeiros, a polícia, a própria perícia, tem algumas informações desencontradas. A princípio, um fiscal do Ministério do Trabalho teria dito que equipamentos desse tipo normalmente pegam apenas 8 pessoas, que estaria, nesse caso, com sobrepeso. Mas o sindicato, né, e alguns trabalhadores já disseram que ele estaria apto a pegar 12 pessoas e, dessa forma, não estaria com sobrepeso. E tem essa informação também que um cabo de aço teria se partido no impacto, mas nada que possa ser precisado. Inclusive a delegada, né, falou à imprensa que ainda é cedo, é preciso aguardar o resultado da perícia e esse laudo só deve sair em 30 dias. Laura, daqui a pouco a gente volta com você com mais informações ao vivo, imagens ao vivo ali da região do Iguatemi, do local do acidente, do local desta tragédia, mas vamos aqui para o estúdio, né, dar um bom dia agora aqui para o Raimundo Brito, que é o diretor de comunicação de imprensa do Sintracom, também com o repórter Vinícius Cunha, que foi o primeiro repórter, o primeiro jornalista a chegar no local do acidente. A Ana Paula também, já aqui também comigo aqui no estúdio. Raimundo, muito bom dia. Como é que foi receber essa notícia? O senhor estava onde? Como foi essas primeiras horas da manhã em função desta tragédia que a gente lamenta aí, Raimundo? Muito bom dia. Infelizmente não é um muito bom dia, né? Mas isso aí é a rotina do trabalhador da construção civil, infelizmente, né? Nós saímos de casa vivo e às vezes não chegamos em casa à noite vivo. Isso, infelizmente, é mais uma tragédia. A gente vem chamando a atenção dos empresários sobre isso, inclusive em uma semana que nós estamos discutindo segurança do trabalho. Nós temos essa semana, sexta-feira, um seminário marcado para discutir com as autoridades, Ministério Público, Ministério do Trabalho, os próprios patrões, trabalhadores, cipeiros. E o senhor esteve lá no local do acidente, Raimundo? Como é que foi? O senhor estava onde quando recebeu a ligação, a informação? Eu ia para uma outra obra, desviei o assunto e fui para lá. Os companheiros, o que acontece na construção civil, a gente toma conhecimento imediatamente, porque principalmente uma obra dessa, que são trabalhadores que trabalham na construção civil há muito tempo, conhecem a gente, conhecem os sindicatos, são todos sindicalizados. E tudo que acontece, a gente fica sabendo imediatamente. Toda a diretoria se deslocou para lá, hoje de manhã cedo. Como é que foi para você chegar no local e encontrar essa situação, Raimundo? Infelizmente, isso a gente, quase que diariamente, a gente convive com isso. Para vocês terem uma ideia, já aconteceram esse ano, com esse acidente aí, foram 67 acidentes, com 15 mortes.
Isso é só muito este mais ano. do que o do ano passado. Isso só este ano. Somando com o de Isso só esse hoje ano. também, né? Isso já é quase o dobro, em relação Gente a do óbito, céu, já é o dobro do ano passado. E sabe o que é que mais me deixa intrigado, Raimundo? É porque é muito dinheiro que envolve esse setor, a construção civil. Somente para 2011, há uma previsão de quase 2 bilhões de reais de investimento. E pouco se investe na segurança do trabalhador. Já quero colocar aqui na nossa conversa o repórter Vinícius Cunha. Ele foi o primeiro a chegar lá no local desta tragédia. Vinícius, como bem o Raimundo colocou, né, é difícil até desejar bom dia, mas como é que foi a sensação, Vinícius? A gente que, como jornalistas, né, nós sabemos, a nossa função é essa, a gente chega, a gente faz a cobertura de vários acidentes, mas esse aí certamente um dos maiores acidentes envolvendo a construção civil na história da Bahia. Como foi para você chegar lá no momento e se deparar com essa tragédia, Vinícius? Bom dia, Marcos. Bom dia, Ana. Bom dia, Raimundo. Bom dia, você de casa. Marcos, olha, a cena é muito triste. Você chegar a um local de trabalho onde as pessoas estavam começando a sua atividade diária e você encontrar ali 9 pessoas mortas em um acidente trágico. A cena foi de tristeza, desolação, ver as famílias chegando, recebendo a notícia em casa. Eu conversei com o filho de uma das vítimas, ele me informou que estava em casa quando uma pessoa ligou informando que teria tido um acidente no trabalho do pai, que ele buscasse informações e alguém chegou a dar o dinheiro do transporte para ele ir até o local e chegando lá ele descobriu que o pai estava morto, era uma das vítimas desse acidente trágico. Olha só como a gente pode acompanhar aí, ó. Esse é o desespero de um filho de um dos trabalhadores. Esse foi o primeiro filho que chegou ao local. Foi o primeiro filho? Esse aí foi o primeiro a chegar, o primeiro familiar a chegar ao local. Ele estava desesperado. Depois chegaram, se eu não me engano, 2 irmãos dele. Um precisou, inclusive, ser atendido pelas equipes médicas porque não resistiu e acabou desmaiando. E aí a gente fica envolvido nesse clima. É difícil a gente separar um pouco isso, o trabalho da emoção ali do local. Só para complementar as informações, Marcos, eles estavam indo para o 20º andar, segundo as informações, as primeiras que chegaram até as nossas equipes. Eles estavam indo para o 20º andar e de repente o elevador subiu até o último andar, o topo do prédio, que é o 28º andar, uma altura aproximada aí de quase 90 metros. O elevador subiu até o topo do prédio. Segundo testemunhas, operários que estavam próximos do local, eles viram fogo nos cabos de aço do elevador e depois a estrutura acabou desabando aí em uma altura de 90 metros. Todas as vítimas, elas tiveram fraturas múltiplas aí no corpo, foi um acidente muito feio. E é importante a gente colocar, como o Vinícius bem destacou, né, desde o balanço geral, às 7h15 da manhã, a gente já está trazendo toda a TV Itapuã essa cobertura jornalística aí desta tragédia. Nos últimos 30 anos não há um relato parecido de uma tragédia semelhante como essa, que não é a primeira, não é isso, Ana Paula? Essa é a primeira tragédia que envolve construção civil. A gente, a todo instante, todo dia, pelo menos assim, a gente está aqui cobrando e a todo instante a gente informa, a gente noticia casos parecidos, não é isso, Até Aninha? porque a gente vê que cada vez mais o número grande de construções acontece na cidade, acontece no país e acontece aqui em Salvador. Agora, o que assusta é o número de acidentes dessa forma, dessa tragédia, que vem acontecendo com pessoas, acontecendo mortes. Então, eu queria até saber do Raimundo, quando vocês falam desse prejuízo, dessas reclamações, que vocês estão sempre chamando a atenção dessas pessoas, existe, por exemplo, hoje, nessa tragédia que aconteceu, tinha alguma informação, tinha alguma sinalização falando que era perigoso, que não pode ter o máximo de pessoas? Porque, assim, tem lá o instrumento para ser utilizado, mas esses funcionários sabem, têm conhecimento disso? Existe essa atenção, Raimundo? Olha, essa aí é uma obra que a gente sempre faz todas as denúncias. Parece que os repórteres que estão aqui presentes esteve lá e viu que é uma obra aberta, totalmente aberta. Então não tem informação absolutamente nenhuma, né? O próprio repórter pode comprovar isso, não tem sinalização nenhuma, não tem absolutamente nada. E, principalmente no elevador, que a gente pode perceber que todos os elevadores, né, tem que ter o elevador de passageiro e o elevador de material. E pelo que a gente pode ver, esse daí é um elevador de passageiro que tinha que estar sinalizado, inclusive com a capacidade máxima dele. E a gente não percebe que não tinha nada disso. Não tinha sinalização. E um outro detalhe curioso, eu conversei com o presidente da CTB e ele me informou que, inclusive, essa empresa aí já tinha sido, os trabalhadores já tinham se queixado da empresa no sindicato, não é isso mesmo, Raimundo? A queixa na construção civil, ela é constante e diária. Nós estamos, inclusive, com uma campanha, como eu falei anteriormente, com 7 reivindicações importantes. Uma delas é fundamental, que é o treinamento dos trabalhadores antes dele entrar em um local de trabalho. Nós estamos exigindo que pelo menos 100 horas
seja dada aos trabalhadores de informação de segurança do trabalho no momento que ele entra para trabalhar numa obra. Hoje, praticamente, não é dado quase que nada. Algumas empresas dão 6 horas de informação básica. Ou seja, não existe um curso. As pessoas são pegas, colocadas lá no local de trabalho, no canteiro de obra. São pessoas trazidas do interior que não têm experiência nenhuma, não sabem nem o que é um prédio, e não sabe o que é uma sinalização, não sabe o que é um perigo, nenhum posto de elevador, nenhuma escada, Marcos, nada disso. São colocados para trabalhar imediatamente. Inclusive o que você falou, que é um setor que tem um investimento enorme. Só em 2011, a previsão é de quase 2 bilhões de reais. Não é possível que não se pegue uma parte desse dinheiro e invista na qualificação e na segurança das pessoas, dos operários principalmente, porque não dá para a gente começar a cobrar depois que a tragédia acontece. Tem que ter um trabalho de prevenção, porque não é o primeiro acidente não, Aninha. Pois é, Marcos, é uma profissão de risco, gente. A construção civil é apontada como no setor com maior incidência de acidentes de trabalho no país. Só em 2010 foram registrados 472 acidentes em obras, segundo o Ministério do Trabalho. Só em Salvador e região metropolitana foram 108 com 6 mortes. No primeiro semestre de 2011, já houve 58 acidentes com 6 mortos na capital do estado. As causas mais comuns são quedas de andames, choque elétrico e soterramento.